E agora nós vamos para outra aula do Aprender Sempre de Matemática, aula 4, o transporte de passageiros. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos analisar dados apresentados em uma tabela de dupla entrada. Os estudantes obtiveram informações sobre o movimento de pessoas que utilizaram diferentes transportes urbanos, como ônibus, trem e metropolitano na cidade de São Paulo. Então, aqui temos as imagens, para ilustrar a atividade. Um ônibus articulado com capacidade de transportar 60 passageiros sentados e 60 passageiros em pé. Porém, ao longo de uma viagem, passageiros entram e saem, e o total de pessoas transportadas pode ser superior à capacidade do ônibus. Observe o registro feito pela empresa de ônibus relativo às duas viagens e complete a tabela com os números que estão faltando. Então, olha lá, a tabela das viagens realizadas no dia 10 de dezembro de 2020. Então, tem lá, homens, no período da manhã, esqueceram de anotar, mas anotaram no período da tarde que teve 98 homens no ônibus. Como que eu vou fazer para saber o total? Não sei. Vou pensar bastante. Mulheres. No período da manhã, tinha 96 mulheres. Esqueceram de anotar o do período da tarde. E qual era o total? E depois aqui aparece o total. No período da manhã, a gente não consegue saber quantas pessoas no total, juntando homens e mulheres. Mas avisaram aqui no período da tarde tem o total de 212. Então, com essas informações que vocês têm, lendo o probleminha, sabendo que podem ser 60 passageiros sentados, 60 passageiros em pé, Vocês vão completar essa tabela. Vocês vão fazer continhas para descobrir aí quantos homens tinham no período da manhã, quantas mulheres tinham no período da tarde, descobrir o total de passageiros que viajaram de manhã e o total de homens que viajaram, o total de mulheres que viajaram, tá certo? Esse é para quebrar a cuca, vai ter que pensar bastante. Então, olha lá, continuando. Aqui eles estão pedindo para completar a tabela com os dados que faltam, que foi o que a Prof falou até agora, E depois que você completar, você vai responder essas questões lá no seu caderno ou na sua folhinha. Quantos homens foram transportados no período da manhã? Quantas mulheres foram transportadas no período da tarde? Qual o total de passageiros transportados nos dois períodos do dia 10 de dezembro de 2020? Como descobrir o número de mulheres que viajaram no período da tarde? Vocês vão responder aí para mim, e aí a gente vai descobrir como que foi. Número 2. Complete a tabela a seguir com as informações discutidas na atividade anterior e construa um gráfico de colunas. Então, olha lá, vocês descobriram aí que no dia 10 de dezembro de 2020, no período da manhã, tinha total de homens, que vocês vão completar aqui, e o total de mulheres. Depois, o total de homens no período da tarde e o total de mulheres no período da tarde. Aqui, eles dão essa sugestão dessa folhinha quadriculada para poder preencher as barrinhas mais fáceis. Mas aí na linha do caderno de vocês podem fazer o gráfico de barras como for mais fácil para vocês, tá bom? Não precisa fazer aí o quadriculado. O quadriculado aqui é só uma dica, ok? Boa sorte para todos, bons cálculos e vamos aí pensar direitinho para resolver tudo com muita esperteza.